aconteceu no mundo, ela foi uma crise que, primeiro, o Covid, a gente teve a questão do petróleo, né, da briga entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos contra a Rússia, que no final era para impactar os Estados Unidos, que hoje é o maior produtor de petróleo. E terceiro, a gente ainda tinha a questão fiscal no Brasil do BPC sendo aprovado com 20 milhões. Né? E 20 milhões ao ano, 200 milhões em 10 anos, 20% do ganho que você teve ali. Então, quando você olha o que aconteceu, né, assim, o cenário todo foi uma questão de liquidez muito forte, né, em todos os mercados. E a gente viu, né, até pelo fato de você não saber quanto tempo você ia demorar para sair do lockdown que acabou acontecendo, né, fez uma demanda por liquidez em todos os mercados. Então, a gente viu o mercado sem referência e que a gente viu até o próprio hedge, né, que o do ouro, por exemplo, caindo como todo mundo, porque busca de liquidez muito grande. E aí, quando a gente veio no mercado brasileiro, também não foi diferente, né? E a gente viu os bancos centrais mundiais e os próprios governos colocando bastante dinheiro na economia, ajuda, para tentar, de alguma forma, amenizar esse efeito todo de questão de liquidez, questão até do impacto, né, que você vai ter, desemprego e tudo mais. Então, só aqui uma breve introdução, depois a gente pode entrar em detalhe mais coisas, mas assim, essa é a forma como é que a gente está vendo ali o que aconteceu e agora, pelo menos, um cenário um pouco, digamos assim, melhor do que estava, um pouco mais, a gente tem um pouco mais de informação do que vai acontecer. Né? Perfeito. Posso já emendar uma pergunta, bate-papo aí? Vamos, já fiz de propósito para você. Tá bom, já fez a deixa. Paulo, eu sou assessor e cliente também, a RX, já há bastante tempo. E eu tenho certeza que já lhe fizeram dezenas de vezes essas perguntas aí, principalmente depois de março, especificamente sobre os fundos de crédito privado. Não só eu, mas a própria XP, durante muito tempo, talvez a gente já conversou diversas vezes, né? Eu creio que nós assessores tenhamos isso muito claro, mas como temos alguns clientes aqui, eu acho que seria muito importante eles escutarem do gestor, né? De uma forma melhor. Eles têm muita dificuldade em entender este movimento técnico que houve nos fundos de crédito privado, que fizeram com que a performance aí em março fosse negativa. Abril agora eles seguem não performando bem, um movimento parecido com aquele que tivemos no final do ano passado, né, por outubro, novembro. Então, assim, talvez de uma forma, o que a gente costuma tentar explicar essa questão de corrida para liquidez, que os ativos dentro do fundo são, creio que por legislação, taxados a mercado, né, que se houver o carrego, né, não deve haver a performance retorna no médio prazo, mas assim, quando que retorna um 1,5%, 2% negativo de um fundo de crédito privado que historicamente, né, ele navegava ao redor do CDI. Talvez erradamente nós trabalhávamos isso, Paulo. Hoje, certamente, com muito mais clareza e muito mais informação para os clientes, mas como produtos até de liquidez, né? Talvez não da forma mais correta. Mesmo que tu diga que o fundo é de crédito privado, o cliente acaba entendendo, mas absorvendo outra coisa. Então, assim, perguntas que eu acho que seria pertinente compartilhar com os clientes. Como é que, tecnicamente, essa questão do carrego retorna? Tá? Eu gostaria de aproveitar e lhe perguntar sobre o duration médio dos títulos que estão principalmente no Denali e no Vinson, que eu acho que são os principais que a gente costuma trabalhar. E alguns clientes têm questionado muito a questão de risco de crédito. Tá? Por mais eu acho que é amplamente divulgado por vocês, a gente sabe que ele é um fundo high grade, né? Eles são high grades, não são high yield, então assim, essa questão de risco baixo, mas o cliente começa a querer diversificar, começa a querer diversificar entre alguns de crédito privado.
Se fosse possível você dar uma explanada, eu acho que eu já lhe coloquei bastante coisa aí sobre essas questões todas, mas eu acho que é legal aproveitar que tem clientes aqui. Eu acho que escutar do gestor é muito mais fácil do que escutar da gente. Sua pergunta foi ampla, então assim, eu tentei anotar aqui algumas coisas. Se eu esquecer alguma coisa, você me ajuda aqui. Mas Claro. vamos lá. Eu acho assim, só para a gente colocar o que acabou acontecendo. Então, a gente teve ali em março, mais ou menos, uns 45 dias atrás, essa demanda por liquidez muito grande. Tá? Não foi só no mercado de crédito. Se a gente pegar, por exemplo, tem uma própria live que foi gravada pelos três presidentes de bancos, né, que foi com o Ilan do Credit Suisse, que foi presidente do Bradesco, do Itaú e do Santander. O presidente do Bradesco faz uma comparação que ele sente o dono da farmácia quando ele vê o cliente entrando na farmácia e comprando tudo que é de álcool gel, não querendo saber se ele vai usar ou não vai usar. Então, de certa forma, foi como é que ele se sentia quando as empresas estavam buscando dinheiro no banco. Então, assim, o que a gente viu de liquidez, né, dado a incerteza toda, todo mundo estava buscando liquidez. Então, você teve uma quantidade de saque imensa, né? Se a gente pensar nos fundos em D1, lá das plataformas em geral, a gente viu que 40% do patrimônio dos fundos praticamente acabou sendo sacado muito rápido. Então, a gente teve um cenário de muita venda de papéis, porque você precisa, no final do dia, vender papéis para, né, muitas vezes, né? Nosso caso foi diferente, a gente tinha caixa, mas você tinha que vender papel no mercado em que pouca gente estava comprando. Então, o que acaba acontecendo, né? Então, assim, eu gosto de botar um exemplo. Por exemplo, eu estou precisando vender um apartamento. Né? Se você vende um apartamento, se você tem 6 meses para vender o apartamento, é provável que você consiga vender o apartamento pelo próprio preço que você acha justo. Agora, se você precisa vender um apartamento em um dia, provavelmente você vai ter que dar um belo desconto naquele apartamento para conseguir vender. Mercado de crédito, no final do dia, acaba não sendo muito diferente do que esse tipo de oferta de demanda e oferta. Então, se eu tenho muita gente vendendo um determinado tipo de ativo e pouca gente comprando, a liquidez ele vai se encontrar num preço em que o comprador queira comprar, né? Então, no mercado de crédito, de certa forma, o que aconteceu foi isso, né? E uma coisa em renda fixa que eu acho que é importante é quando eu compro um título, a renda é fixa e não o preço é fixo. O que a renda é fixa? Porque eu compro e eu sei qual é os juros que eu vou receber na vida desse papel, quando eu vou receber também, e eu sei o preço, o vencimento. Como o que a gente viu não foi um evento de crédito, ou seja, a qualidade das empresas não piorou, até porque, basicamente, o movimento foi tão rápido que a gente está falando desse movimento quase todo, demorou um mês, não deu nem tempo ainda para as companhias terem essa piora tão grande assim na qualidade de crédito, né? Então, o que a gente viu foi uma questão de liquidez, tanto que a liquidez que o Banco Central até se propôs a intervir, né, no mercado para poder comprar esses títulos, né? Então, vamos dar um exemplo. O que acontece? Eu tenho um título que vamos dizer que ele vale 1 ano. Eu sei que, como título de renda fixa, ele vale no final R$1.000. Se esse título vale hoje R$900, qual é a minha taxa que eu tenho nesse título? Quanto que eu ganho? Eu ganho R$100 e 900, né? Porque esse título vai valer 1.000 lá no final de 1 ano. Essa taxa é de 11,1. Se eu quiser vender um título, o Thiago eu quiser vender para o Thiago, né? O Thiago chega para mim e fala: pô, Paulo, eu só te compro por 800 esse título. O que vai acontecer? Como esse título que eu vou vender para o Thiago, ele vai ter o mesmo vencimento que antes, dos R$1.000, e se o Thiago compra por 800, o que vai acontecer é que esse título vai estar pagando uns juros, não mais de 11,1, mais de quanto? Ele vai ganhar R$200 em cima de 800, esse valor é de 25%. Então, no final do vencimento, então no final do prazo, no final de 1 ano, eu vou receber a mesma coisa. Só que hoje, como o título, houve uma desvalorização nesse título, os juros até o vencimento é maior. Então, só existe a perda na renda fixa se você vender esse título no meio do caminho. Eu só vou perder
se eu vender o título para o Thiago, nesse caso, ele ganha o que eu vou perder. Então, eu transferi para o Ricardo porque eu vendi para ele, né? Tá? Então, esse basicamente o que acontece, o que aconteceu. Por que eu tenho que marcar todos os fundos? Então, não, vamos dizer assim, eu tenho o fundo e eu não vendi o título. Por que meu fundo foi afetado? Porque, basicamente, o que acontece é como você tem negócios todos os dias, né? Tem gente entrando no fundo, saindo todo dia, para que não haja transferência de riqueza, você tem que valorizar o fundo, valorizar as cotas do fundo em função dos últimos negócios que saíram, o que é o que a gente chama de preço de mercado. Porque senão o que acontece? Se eu não vendo a preço de mercado, alguém está ganhando e está perdendo. Se eu vou negociar esse título, por exemplo, se for marcar esse título a 900, eu não vou conseguir comprador a 900. Então, se eu tiver que vender, quem ficar no fundo acaba sendo prejudicado. Então, basicamente, esse processo de marcação a mercado ele acaba acontecendo para proteger os próprios cotistas que ficam e que estão entrando a um preço justo e estão ganhando aquela rentabilidade que é que os títulos estão pagando na data que você entrar, né? Dando um exemplo aqui, por exemplo, o que aconteceu dando um exemplo mais simples, como é que a gente vê quanto tempo você vai receber, né, de volta o dinheiro da perda? Dá um exemplo até, vamos dizer que o fundo tenha caído 2%. Né? O que a gente tem que procurar entender é o quê? Vou tentar botar aqui algumas coisas que acontecem, né, só de uma maneira simples. Basicamente, o que a gente vê é que a taxa de que você tinha antes e depois, ela mudou. Então, muitas vezes, o que acontece, você deveria ter uma taxa de, por exemplo, CDI mais 2, 0,2, que estava pagando antes, e agora o fundo vai pagar CDI mais 1,2 para facilitar a conta. Então, o que acontece? Essa perda trouxe para o fundo um carrego de 1% maior. O que é carrego? Carrego, basicamente, é quanto o fundo, a média dos títulos que tem no fundo, levado a vencimento, vão pagar para o cotista, né? Tirando todos os custos. Isso que a gente chama de carrego, né? Então, eu tinha um carrego do fundo antes de ter essa depreciação nos títulos e eu tenho agora uma outra taxa que tem que ser maior, porque não houve perda na qualidade do crédito e porque o valor final tem que ser o mesmo. Então, se esse fundo ele tem 1% a mais de carrego e você perdeu 2%, isso significa que, em média, em 2 anos, você vai recuperar esse dinheiro. Paulo, esse valor é certo, líquido? Ele pode acontecer no limite até antes. Se você tiver, por exemplo, as taxas do mercado, o mercado começar a melhorar, Banco Central entrar, começar a ter muita demanda por esses títulos, o preço dele pode subir, porque vai ter gente comprando. E aí você antecipa esse período de 2 anos. Você pode até reduzir e, de repente, você pode até, por que não, até os títulos ficarem mais caros do que tinha antes, né? Não é o cenário que a gente está vendo, mas pode acontecer. Tá? Então, o que a gente está vendo é mais ou menos isso acontecer, né? Por que a gente está vendo que os preços já estão estabilizando, né, dos títulos e já estão, na realidade, aumentando de valor? Primeiro que a gente teve uma série de... Assim, as taxas ficaram altas, né? Então, você tem hoje nos fundos, só para dar uma ideia do como é que estão nossos fundos, e aí para você ver por que está acontecendo, o Denali, hoje, o carrego dele é CDI mais 1,7. 1,7, a gente está falando de alguma coisa próxima a 140 do CDI. O Vinson está rodando a CDI mais 2,10. A gente está falando ali alguma coisa em torno de 160 do CDI. E o Everest na casa de CDI mais 170 do CDI, 175 do CDI. Que são taxas que eram maiores do que era antes. Então, eu tive a depreciação nos títulos que me faz eu receber mais até o vencimento. Então, por causa dessas taxas maiores, as pessoas hoje estão... e como já começou o cenário a ficar mais claro, né, você teve menos resgate. Então, a primeira coisa que ajuda na questão do preço é você ter menos resgate. Então, a gente está tendo menos resgate. Por outro lado,
Como o preço está bastante depreciado, você atraiu muitos compradores. Então, a gente já viu até 2 semanas atrás que entrou fundo multimercado e fundo de ações para comprar. E fundo de ações, basicamente, o que a gente viu, assim, qual era a lógica por trás, é que quando você tem o dividendo das ações ou até o ROIC da companhia, né, que é o quanto a companhia dá de retorno, sendo menor do que os juros, né, do que a dívida está pagando, não faz sentido você comprar uma ação da companhia se sim a dívida, porque na dívida você tem a preferência para receber, você recebe antes, né, do que o acionista. Então, basicamente foi o que a gente viu isso. E por último, a gente tem a questão do Banco Central, né? O Banco Central, entre outras coisas, agindo no mercado de crédito de uma forma, mudou compulsório, permitiu que os bancos comprassem. E por último, ele falou que ele queria comprar títulos públicos e privados. Por que o Banco Central quer comprar títulos públicos e privados? Porque ele está vendo que existe alguma questão de preço ali. E se o Banco Central pode comprar e resolver o problema, não é um problema de crédito, é um problema de liquidez, porque o Banco Central tem uma liquidez grande. Então, ele comunicou para o mercado, falou, olha, eu quero fazer isso, comprar esses títulos. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado depois no Senado. O Senado alterou essa legislação incluiu, né, e igualou basicamente a legislação americana, que permite comprar títulos de rating duplo menos para cima, né? E que esses ratings tenham que ser das 3 maiores empresas de rating, né? Basicamente, o que acabou mudando foi pequena e média empresa, vai ser difícil ter isso, porque é caro para essas empresas, e as empresas grandes que a gente tem na carteira, porque são as maiores empresas do Brasil, têm governança, são basicamente empresas que estão na Bolsa de Valores, elas normalmente afetam isso, então vão poder comprar. Por que o Banco Central quer comprar isso? Basicamente, o Banco Central ele quer fazer com que o pequena e média empresa receba o dinheiro num nível adequado. Na hora que você tem as maiores empresas do Brasil captando a CDI mais 4, mais 5, quanto é que você vai pagar no meio da cadeia? Então, o que o Banco Central quer é ancorar, né, esses valores, é diminuir esses valores para que possa a cadeia toda de crédito do mercado ter um custo menor, né? Porque se você começa no 5 é uma coisa, começa no 3 é outra. E a outra coisa que o Banco Central quer agir é na questão dos títulos públicos, né? Principalmente até 5 anos. Então, dar um exemplo aqui. Por que o Banco Central age? Quando eu compro um carro com 3 anos, 5 anos, como é que o banco define a taxa de juros que ele vai cobrar? Ele vai definir pela taxa de juro futura, que está baseado no título público, mais um spread, né, de crédito, do risco dele de emprestar o dinheiro. Então, ou até se você pensar, eu vou investir, comprar um maquinário para a empresa, por 3 anos, 5 anos, eu quero saber o custo, é a mesma forma de você calcular. Por isso, o Banco Central quer acabar fazendo faz essas duas, quer atuar tanto no mercado de título público quanto no mercado de crédito. Outro ponto aqui da pergunta é a questão de risco de crédito. Eu acho que é importante assim, a gente explicar um pouco que tipo de empresa a gente compra. Eu acho que esse que acaba... que basicamente hoje, acesso ao mercado de capitais, né, que a gente compra basicamente no fundo, acaba sendo letras financeiras, que são os títulos bancários, que é praticamente um CDB. Né? É um CDB sem a letra financeira sênior, é um CDB sem um fundo garantidor de crédito. E a gente compra debêntures, que são títulos emitidos pelas empresas. Então, as empresas que a gente compra, que a gente fala, são as líderes do Brasil, são as grandes empresas brasileiras, são as líderes nos seus setores, são empresas altamente bancarizadas, são empresas que têm acesso ao mercado de capitais, são empresas que, se a gente olhar ali 2014, 2017, passaram toda aquela crise, tiveram que se estruturar, pagavam juros de 14% ao ano. Elas pegaram o período de 2018 e 2019, em que eles acessaram o mercado de capitais, refinanciaram a dívida, alongaram a dívida. Então, a gente está falando aí, empresas que chegaram a alongar para 9 anos, então, pelo menos 5 anos, estão com caixa, com dívida barata, e estavam preparadas também para entrar e até fazer investimento. Então, basicamente, no momento que elas foram atingidas quando elas estavam bastante sólidas.
e a taxa do CDI baixa também, é outra coisa que acaba ajudando mais, porque o custo do pagamento da dívida é muito baixo. A gente nunca teve tão baixo quanto a gente está tendo. Então, isso tudo facilita muito as empresas, né? O que são essas empresas que a gente chama assim de high grade também? Essas empresas, ela tem, até por uma questão, são as mais resilientes da empresa que a gente tem no Brasil. Então, a gente pega, por exemplo, empresas concessionárias de energia elétrica, são empresas de saneamento, você tem empresas de carro, você tem empresas de varejo, né, que são as maiores, né, daqui, que tem e-commerce e tudo mais. Ou seja, são empresas que elas conseguem viver, né, vamos dizer assim, até a gente fez, né, pelo menos as empresas que a gente está em carteira, levar até o ano que vem sem grandes problemas. Então, assim, são por causa que estão uma situação de caixa e de dívida também de uma forma boa. Não estão muito alavancadas, então isso tudo ajuda. Obviamente, assim, quando a gente olha setores, você tem alguns setores que são bem complicados. Então, você pega hoje o setor de turismo, ele é um setor que vai, não só hoje está praticamente zerado, como assim, até a volta vai ser muito lenta. E quando a gente olha no mercado de debênture, a gente tem uma empresa que emite debêntures no setor, a gente não tem carteira. Tá? Então, assim, também isso ajuda, porque grande parte das empresas que você tem no mercado de debênture hoje, que os fundos acabam comprando, são essas empresas que são mais resilientes, né? Então, a gente não vê, né, nenhum problema, pelo menos na nossa carteira, que a gente já, todo dia, na realidade, a gente olha, conversa com as empresas, procura saber o que as empresas também estão fazendo. Para a gente é um belo aprendizado até esses momentos, porque esses momentos acabam sendo interessantes, porque as empresas precisam, de alguma forma, até se reinventar nas crises, né? E eu acho que assim, já vi tanta crise na minha vida que a única coisa que eu posso dizer que é igual em todas as crises, e normalmente as empresas maiores ficam maiores ainda. Então, elas acabam por terem esse poderio econômico, de alguma forma, elas acabam comprando também as empresas menores, né, e consolidando essas empresas, que as empresas pequenas e médias que acabam sofrendo mais, né, e não as empresas grandes. Outro segmento que a gente tem são os bancos, né? Os bancos estão super capitalizados, né? Se a gente olhar, comparar, por exemplo, a 2008, você, com o advento das plataformas, você pulverizou o passivo dos bancos, ou seja, a captação feitas com muitos clientes, então não preocupa isso. E outra coisa, os bancos também não estavam ainda muito alavancados, não estavam emprestando muito dinheiro, o que também dá uma certa tranquilidade também no segmento. Além de toda a questão do Banco Central, do sistema bancário brasileiro seja bastante sólido. Então, assim, a gente não está preocupado com a questão das empresas em si. E eu acho que uma coisa que eu acabei não falando, que eu acho que é isso que tem que dar uma ancoragem, qual é o cenário que a gente está vendo de volta? A gente não vê um cenário de volta que seja lá daqui a um ano. O que a gente está vendo, provavelmente, aqui pelo menos em São Paulo já está mais ou menos certo, que você já vai ter daqui a umas 2 semanas começando a sair do local, né? Saída de casa, sair da quarentena, e você vai... Aí no Sul está até mais rápido, né? Já tem muita coisa que já está acontecendo. A gente está vendo que a economia vai voltar, não volta muito rápido, porque o que vai acabar acontecendo? As pessoas vão sair da quarentena com o nível de confiança não vai ser tão alto, as pessoas vão estar com medo de fazer grandes gastos, né? Então você vai ter medo de contamina, não contamina, o que vai acontecer. E você também vai ter que ter, assim, você não vai sair todo mundo de novo trabalhando como se nada tivesse acontecido. A gente vai ter que aprender nessa nova situação. Talvez metade das pessoas trabalhem, outra metade não trabalha. E a gente está vendo, então, um primeiro trimestre relativamente pouco afetado. A gente teve uma semana de 9, né, mais ou menos. O segundo trimestre é bem ruim, porque o segundo trimestre a gente vai ter metade do trimestre e ainda a volta, né? Então, assim, vai ser bem afetado. O terceiro começa a melhorar e, de fato, a melhora a gente está vendo ali no quarto trimestre e o ano vai ser um ano de PIB negativo. E aí, quanto é difícil ainda ter uma noção, mas vai ser negativo. Beleza. Acho que eu já falei um monte, eu não sei se eu respondi tudo que você tinha me perguntado. Sim, teria um detalhe somente específico, Paulo. Acho que está super claro, assim, acho que agrega bastante para a gente. É a questão
tentando consolidar o que você falou, então, a questão do retorno desses fundos, vocês estão trabalhando com algo ao redor de 24 meses, mais ou menos como você falou? O que aconteceu que eu acho que a gente acabou dando, a gente estava bem posicionado. A gente já estava assim, quando a gente analisa o fundo, a gente entende que a gente está fazendo a gestão de crédito, mas eu tenho que olhar outras coisas. Então, o crédito acaba sendo a mais importante, obviamente, que é o risco ali que a gente tem. Mas, por exemplo, a gente olha muito qual o preço que eu compro os ativos. Então, não adianta nada, às vezes, você compra o maior banco brasileiro, Banco Itaú, às vezes, a 101 do CDI. Pode ser que não seja bom, porque, na realidade, você tem que saber o seguinte, o que eu estou comprando, ele está num risco adequado, ele está bem precificado. Então, a gente olha muito e procura muito ver isso. E se questionar todo dia na gestão se eu compraria aquele título de novo. E se você, muitas vezes, a gente até prefere ter caixa, vender o título que tem, porque a gente acha que já chegou no limite. Então, se eu não vender, eu posso perder e não ganhar. Então, às vezes você tem um título que está negociado você comprou a 110, e aí chega a 102, 103, você fala, pô, vou vender esse título porque não vai passar disso aqui. E aí a gente olha. Então, essa é uma outra gestão que a gente faz. Tem uma questão do duration, que o duration no final está ligado com o prazo de vencimento do título, então, que acaba agregando também um pouco de risco para o portfólio. Quanto mais longo eu tenho, quanto maior é o duration, mais sensível é esse título a variações no spread de crédito. Então, se aumenta a taxa de spread de crédito de 1 para 4, como a gente viu, quem tinha um título mais longo perdeu mais dinheiro, quem tinha um título mais curto ganhou, quer dizer, não perdeu tanto. E a outra coisa que a gente olha na gestão também é a própria questão da gestão do caixa. A gente entende que o caixa ele é uma gestão estratégica para a gente. Então, às vezes, a gente não se incomoda em ter, às vezes, mais caixa do que deveria para entrar numa compra num fundo melhor. Então, a gente olha dessa forma. O que aconteceu também no mercado? A gente saiu ali de outubro, novembro, que você falou, que foi a última sacudida que tinha dado. Os fundos começaram a render relativamente bem, mas você não teve muita captação. E a gente começou a ver que ia ter uma janela grande de captação no mercado primário, ou seja, as empresas emitindo dívidas novas, e a gente viu assim, não estava tendo captação no mercado. Falei assim, como é que os fundos vão comprar? Como que você vai... A que preço que vai sair essas novas emissões? Então, a gente começou a ficar com muito caixa nos fundos. E quando você tem muito caixa, no limite, você acaba diminuindo o duration da carteira. Então, a gente entrou nessa crise toda, e ali em março, com nível de caixa alto. A gente tinha 45%, por exemplo, no Denali, no D1, quando a média normal seria alguma coisa em torno de 30%, com uns 25% no Vinson, que é o nosso D30, que normalmente a gente teria uns 18%, 20%, a gente tinha 25%, e com uma carteira relativamente curta. Então, a gente conseguiu perder pouco. E aí, o que acontece? Primeira coisa que eu acho que é importante, que às vezes as pessoas não notam, assim, como a gente tinha muito caixa e o problema foi no fundo D1, a gente tinha mais ou menos 1,1 bilhão em caixa, enquanto os resgates que a gente teve foram mais ou menos na casa de 950 milhões, pelo menos na fase mais aguda ali que teve. Então, a gente não teve que ir a mercado vender título. Então, isso dá uma tranquilidade para a gente até para poder recuperar esse tempo. Por quê? Quem foi a mercado, teve que vender ali a taxa de CDI mais 7, mais 8, ele perdeu dinheiro. Lembra do meu exemplo quando eu vendi o título para o Thiago, que eu vendi o título por 850? Se eu vendi esse e não ficou dentro da carteira, eu perdi esse título. Então, para os fundos que precisaram vender, que não tinham muito caixa, isso virou uma perda. Para os fundos como a gente, que eu tinha caixa, isso não virou uma perda. Por quê? Basicamente, meus títulos foram marcados porque alguém vendeu esse título. Mas o meu título continuava na carteira. Então, eu não, digamos assim, ficou tudo dentro do fundo. Outra coisa que a gente fez, como eu estava com caixa, a gente conseguiu comprar um pouco mais de... Eu ia perguntar isso. Você consegue se apropriar dessas disfunções, né?
a gente conseguiu se apropriar, porque a gente teve calma, né, de vender. A gente vem, não é que eu estou falando com cuidado, porque assim, no final a gente vendeu o título com prejuízo. Por quê? Porque eu comprei o título muito maior com a taxa. Então, você tinha um mercado e, por exemplo, o meu título eu comprei a CDI mais 1. Eu vendi CDI mais 3, mas eu comprei um outro título a CDI mais 7. Então, na realidade, a gente conseguiu aumentar, né, o carrego, né, a taxa dentro do fundo, porque a gente fez essa conta também. Então, quando você pega, por exemplo, o próprio Denali, que a gente está rodando agora 1,7, a gente provavelmente, o fundo ele vai recuperar, e a perda do Denali foi alguma coisa em torno de 2%, em 1 ano e meio, 2 anos. O Vinson dá um pouco, 2 anos e um pouquinho. E é naquele pior cenário, né? Se a taxa ficar estável, né? Se a taxa ficar estável, significa que é o pior cenário, que ela pode fechar, né? E a gente sabe que daqui no prazo, em 2 anos, por exemplo, os títulos vão estar a que preço vão estar, porque eles vão ser recomprados, né? Perfeito. Mas a gente conseguiu fazer esse movimento, tá? Eu acho que foi um movimento bem interessante. Perfeito. Desculpa, viu, Luiz? Depois eu boto no mudo aqui e encerro. O duration, especificamente desses 2 fundos, Paulo, ao redor de quanto que está? Do Denali e do Vinson, especificamente. Desculpe, o retorno do fundo? O duration. Então, o duration do Denali está alguma coisa em torno de 2 anos e do Vinson 2 anos e meio, mais ou menos. Tá? A gente está mudando bastante as carteiras, por isso assim, todo dia está... O que aconteceu até do Vinson e também automaticamente está aumentando o duration todo dia. A gente ainda está pagando resgate, né? Se a gente pegar o grosso do resgate do movimento foi 45 dias atrás, então o fundo é D30, e a gente teve um resgate que foi solicitado até 15 dias atrás, eu ainda tenho que pagar 15 dias à frente. Então, a gente ainda tem um pouco de caixa a mais no fundo, porque a gente vai pagar os resgates e a gente não espera até o último dia para fazer a venda, né? Então, a gente deixa digamos assim, um colchão a mais, já para, digamos assim, mais líquido o fundo, e ele vai, na medida que os resgates vão voltando à normalidade, vão ficando menores, a gente volta a ter o caixa que a gente espera, né? Gosta de ter. Porque agora eu estou com mais caixa porque eu preciso pagar o rendimento, né? Os resgates do fundo. Beleza. Então tá, eu acho que de minha parte está bom, senão eu vou tomar bronca aqui dos demais. Só para complementar o que você falou, Thiago, assim, a gente está aumentando o duration dos fundos todos, né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu proteger com duration mais baixa, né? com mais caixa, e agora, como a gente está vendo que o cenário é o que a gente chama assim, está muito mais favorável a fechar do que a abrir, porque as taxas estão muito altas, o mercado está acalmando, a gente está aumentando um pouco esse duration, porque quanto maior é o duration, mais a gente consegue se beneficiar do movimento de queda. Então, a gente está comprando coisa no mercado para melhorar esse posicionamento que a gente estava, né? Tá? Dado a situação, né? Porque esse negócio acaba sendo dinâmico. Perfeito. Tá ótimo. Obrigado, viu, Paulo? Paulo, a gente estava falando das taxas e tal, e juros futuros e coisa. O que vocês acham da Selic até o final do ano? Porque assim como a gente não acho que eu não ouvi tu falando sobre isso, porque assim como ali o preço de mercado, né, ele baixa, ele também sobe, né? Ele tem Então, se os futuros baixarem, esses valores, né, o valor de mercado dos ativos que vocês têm, eles tendem a aumentar, certo? Vocês acham que até o final do ano a Selic chega abaixo de 2% ou alguma coisa mais perto de 1,5%, mais ou menos? Então, essa é uma pergunta hoje acho que é a pergunta, né? Porque o que está acontecendo no final do dia? A gente até por causa disso, né, que a gente acha que tem a tendência de baixa, pelo menos, de taxa de juros, a gente até mudou
o retorno esperado dos fundos, de percentual do CDI para CDI+. Porque o que a gente está vendo é que cada vez mais, né, o CDI vai ser menor. E eu vou complementar até a pergunta do Thiago, que eu esqueci, Thiago, que você estava falando. Vou usar aqui agora, depois eu vou responder. Com o CDI cada vez menor, os fundos de crédito vão ter uma volatilidade maior. Por quê? Porque antes a gente tinha, quando tinha 14, aí o pessoal ficava mal acostumado que não tinha vol, né? Mas na realidade tinha vol, só que ela ficava entre 95 e 105, só que o 14 era tão alto que ele absorvia, digamos assim, a volatilidade. Agora esse negócio está baixando e eu tenho um spread também de crédito maior do que eu tinha antes. Então, putz, com o mercado sendo mais dinâmico que ele tem sido, ele tem aumentado a vol. O que eu quero dizer em efeitos práticos? Não é que o fundo vai ficar ter mês negativo, mas eu posso ter cotas positivas e cotas negativas. No final do mês vai render lá 130, 120 do CDI, seja lá o que for, positivo, mas eu posso ter cotas. E a pergunta, né, dele assim, pô, vou usar, se eu estiver precisando de dinheiro em um mês, provavelmente se você está precisando de dinheiro em um mês, coloca num fundo DI que não seja de crédito, mais que um mês vai valer a pena. 2 meses, agora então 2 meses, mas assim, com um mês com certeza não vai. E aí tem que saber o que por causa dessa volatilidade, você pode pegar 3, 4 cotas às vezes negativa seguida e você tá precisando, e ser 3 dias que você botou no fundo. Mas é só um cenário. Agora voltando para você aqui da questão do CDI. O que a gente está vendo assim baixar a taxa de juros hoje faz sentido? Essa é a primeira pergunta. O que a gente está vendo, e aí o cenário acho que mudou a partir de sexta-feira, é que mudou, a gente está vendo ainda, né? Estudando para ver quais são os impactos. O lado positivo é que o Centrão entrando, é possível que a gente veja algumas reformas sendo aprovadas, por toda a confusão que está acontecendo. E aí a gente tem reforma administrativa, reforma tributária, tem algumas outras coisas, como o arco do saneamento e tudo mais, então que tem chance de ser aprovado. Por outro lado, assim, se não tiver, se essas coisas não forem aprovadas, você começa a ter, até pode ter um aumento no risco do impeachment, né, se as coisas não andarem e tal. Não sei se dá tempo, mas você começa a ficar uma coisa mais conturbada. Então, a gente acha que por esse cenário você pode ter uma linha melhor nesses avanços. Já teve, né? A gente começou a ter aquela discussão nesses 2 dias, por exemplo, do servidor. Se você fazer aquela PEC, né, que era a PEC Mansueto, que a Câmara desvirtuou totalmente, a gente já começou a discutir a questão até de ter contrapartida, né, que é os servidores públicos terem salário congelado e tudo mais. Mas já é melhor do que era antes, já talvez seja até um indício das coisas que vão acontecer. Porque, basicamente, hoje, o que acontece? Eu posso baixar a taxa Selic para 0, isso vai afetar a atividade econômica? Será que os empresários têm, de fato, segurança para investir hoje, com taxa de juros 1 ou 3, isso altera 1 ou 4, isso vai alterar alguma coisa? Ou o empresário precisa ter um pouco mais de segurança do que vai acontecer, uma visão de longo prazo, que o Brasil vai crescer e que ele não vai perder o dinheiro? Então, essa é uma discussão que a gente tem também. E aí a curva futura, que você estava perguntando, é a questão se vai ficar empinada ou não vai ficar, né? Ficar inclinada, né? Porque também, se a gente tem esse risco fiscal grande do que vai acontecer, dependendo do que seja feito, acho que agora a gente diminuiu um pouco o risco na margem, se você começa a aumentar muito a dívida pública, né? Porque o que basicamente a gente vai ter esse ano é aumento do gasto por causa da pandemia e diminuição do PIB. Então, a minha dívida líquida aumenta pelos 2 fatores, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente está olhando bastante o que vai acontecer, né, e como é que essas curvas vão se situar. Então, do ponto de vista, o que a gente tem visto, até o que o Banco Central tem falado, o Roberto Campos não falou nada, na realidade, desde segunda-feira, desde sexta-feira, que aconteceu o evento que trouxe mais incerteza para o mercado, se ele vai reduzir, até estava falando 0,75, né? Mas provavelmente você vai ter redução de taxa de juros, porque indiretamente isso também ajuda na próprio custo de dívida, né? Então, como o Banco Central está ligado diretamente à questão de inflação, que é o que ele está olhando, você tem espaço de baixar a taxa de juros. Eu não sei se vai para
A gente já está em níveis muito baixos, a gente nunca teve esses níveis, né? Então, eu não sei se o Banco Central vai conseguir baixar também a taxa de juros para 2 e tudo, porque tem o próprio efeito de refinanciamento da dívida pública, né? Então, esse é um ponto que a gente, assim, acho que a gente baixa essa reunião, nessa próxima reunião do mês que vem, agora é maio, mas eu não sei até que ponto o Banco Central vai fazer. Eu acho que ele vai fazer devagar e vai ficar testando e vendo até o momento que ele consegue ir. Eu não acho que ele vai chegar e vamos baixar um ponto agora, depois um ponto na próxima, de uma forma abrupta, né? E sim uma forma mais devagar, essa questão da taxa de juros futura. Beleza, Paulo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, pode fazer pelo chat também. Eu tenho outra pergunta aqui para ti, Paulo. A gente veio com né, o que o Banco Central está colocando liquidez no mercado. Aí eu acho que acho que foi semana passada, eu li uma reportagem dizendo que o dinheiro vai sair de investimento público, né? Esse dinheiro ter investimento público não vai ter mais, já que a gente vai ter que pagar todo esse caos aí. Então, novas debêntures incentivadas no futuro próximo, quase que impossível, tu acha? Não, na realidade, assim, como você tem, eu acho até o inverso, na realidade, porque como o governo não vai estar entrando com dinheiro, você vai ter que ter investimento privado, né? E uma das formas de você financiar esse investimento privado são as debêntures incentivadas. Então, eu acho que você pode ter bastante coisa de debênture incentivada assim por causa disso. E isso é uma das coisas que eu até estava mencionando antes das reformas serem aprovadas. Talvez a mais óbvia seja até a questão do saneamento, né? Primeiro, que você tem muito investidor estrangeiro que quer entrar no saneamento, e segundo, que o saneamento é muito ligado à saúde, né? Então, o pessoal fala hoje tem muita gente que consegue lavar a mão e tudo, não tem esgoto, não tem água, que no final do dia é saneamento, falta de saneamento, né? Então, e o saneamento é outra coisa que acaba ajudando também o próprio crescimento do PIB, porque vai trazer investimento lá de fora, né? E vai trazer investimento, que é importante. Porque hoje, quando você olha a questão do crescimento do PIB para o ano que vem ou para esse ano, é o que você falou. O governo não vai crescer. Pelo contrário, talvez até tenha que diminuir e restrinja crescimento. Consumo também não vai ter, não vai ser ali, porque assim, o país, eu acho que a única certeza que a gente tem é que ele está saindo mais pobre dessa crise. Então, você tem mais desemprego, você tem outras coisas. E o que acaba que você consegue fazer, você tem investimento e exportação. Exportação depende de como é que o mundo vai estar e de quê, né? E se a gente tem capacidade também de exportar mais. Mas o grosso daqui, assim, que você tem controle, acaba sendo o investimento, né? Então, a gente vê que a oportunidade dali é você usar o capital privado, né? E a debênture incentivada acaba sendo um belo instrumento, né? Tem funcionado bem, a gente viu muito nos últimos 2 anos aí, muita coisa de energia elétrica, né? Então, você teve os leilões de energia, transmissão, própria geração também, usou também, né? Então, você acaba usando a debênture incentivada como uma forma de financiamento, até para tirar o governo, que o setor público não vai conseguir fazer. Eu acho que, na realidade, você pode ter até mais, tá? Até exatamente por causa disso, porque o governo não vai estar concessão de rodovia, enfim, que é justamente infraestrutura, né? Sim, ele como setor. Então, vai incentivar o privado a construir. você tem assim outras legislações, você tem legislação de cabotagem, você tem, enfim, daí vai que coisas que trazem investimento desde que você tem uma regra, digamos assim, mais clara e aprovada, né? Você tem um marco regulatório definido. Perfeito. Outra pergunta que eu tinha anotado aqui para te fazer, Paulo. Tem muita empresa, principalmente média, não as de nível com grau de risco baixo, mas as médias estão dizendo que tá muito caro ainda conseguir
conseguir empréstimo ou crédito nos bancos, que o dinheiro não está chegando, que as grandes empresas estão pegando esse valor e as pequenas não conseguem, as médias, né, não conseguem ter o crédito. Tu acha que elas podem fazer um movimento de ir para o mercado buscar esse crédito e lançar papéis ou não acredita nisso? Eu acho difícil, porque a gente até viu ano passado, ali para final do ano e tudo, até uma tentativa de você colocar empresas pequenas, menores, né, vamos dizer assim, ou expandir, baixar um pouco o tamanho das empresas, de alguma forma. E as taxas que estavam vindo eram muito caras e acabaram não acontecendo, né, dessa questão. Porque o que, no final do dia, as empresas que estão entrando, elas trazem um risco maior. Em que sentido? Ninguém conhece as empresas, você não sabe o nível de governança que essas empresas têm, abertura de informação também, você não conhece como é que as empresas funcionam. Hoje, essas empresas, por exemplo, que a gente tem no mercado, são empresas que... A grande maioria das empresas que a gente aloca, hoje a gente conhece há mais de 5 anos. Então, também tem um pouco de você saber como a empresa vai reagir, qual é o nível de informação. Enfim, você tem uma dinâmica maior e até pelo fato dela ser maior, ela tem acesso mais a banco, então ela sofre menos crises, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é um processo que vai acontecer, mas vai demorar ainda um pouco. Tá? A questão dessa pergunta é que como a gente vai fazer, né, para que essas empresas, que vamos dizer, é uma boa parte da economia, né, do Brasil, se elas não estão conseguindo esse crédito, vamos dizer, barato que o governo está lançando no mercado, qual seria o outro modo que elas conseguiriam se manter, né? A gente não sabe quanto vai demorar para que a economia volte a funcionar. Então, esse é o que o Banco Central está tentando fazer porque o ponto, o que o governo fez no final do dia? O governo fez até a questão de bancar a folha, né? Então o governo teve que intervir e ele fez aquela medida que 85% da folha é do governo e risco o governo, né? O governo dá o dinheiro e o risco é dele, e mais 15% acaba sendo dos bancos. Então, que acabam liberando o dinheiro ou não. Então, esse já é uma forma clara, né, explícita do governo tentar, de alguma forma, intervir e fazer o dinheiro chegar na ponta. Então, não é fácil, não é simples, porque no final do dia, o risco aumenta quanto menor for a empresa. E os bancos também querem, de alguma forma, se resguardar também. Né? Os bancos ou quem vai emprestar. sim. Então, não é uma resposta simples. Cara. Então, no final do dia, assim, essa é a maior preocupação dos bancos centrais do mundo inteiro, de colocarem milhões, não, né? Trilhões lá, se a gente falar do governo americano, de certa forma, em ajuda, e boa parte é para isso, né? Para esses mercados todos. E uma das coisas, a preocupação que o Banco Central tem, que o pessoal fala, pô, vai comprar debênture, é isso, assim, é tentar ver se consegue baixar o custo para chegar na ponta, porque muitas vezes até o dinheiro chega. O problema é que às vezes é 30% ao mês, não adianta chegar a 30% ao mês que não é como se não tivesse, né? Exato. Vamos ver se tem uma pergunta. Acho que só eu vou te fazer perguntas agora até o final, Paulo. Vamos lá. Outra questão que a gente pode falar aqui com o pessoal é sobre quais são os movimentos que o Banco Central, principalmente, pode ainda fazer, tá? Para que as empresas voltem a funcionar como estavam funcionando antes. Ele já fez tudo que deveria ter feito ou existe ainda alguma questão que eles possam... Eu acho, assim, o Banco Central, até em termos de medida
do que ele podia fazer e o que ele está fazendo, assim, ele está fazendo até muita coisa, até fez à frente do que aconteceu no mundo. Tá? Então, o Banco Central, de alguma forma, ele se posicionou bem, né? O grande ponto que a gente tem das empresas, no final do dia, acaba sendo se o cenário fica mais certo, né? O problema todo é a incerteza do cenário. Então, o próprio banco, na hora que vai emprestar o dinheiro, se o cenário está muito incerto, ele não vai querer emprestar, porque aumenta o risco também dele receber de volta e ele vai perder o principal. Então, o que a gente está vendo agora das coisas ficarem mais claras, né, eu acho que ajuda muito a economia. Mas claras que eu falo, assim, já está começando a discutir a saída da quarentena e tudo mais, né? Então, isso está um alento, pelo menos no sentido de que as coisas estão melhorando e pode acabar, tem luz no fim do túnel. Eu acho que isso acaba sendo importante também para as empresas voltarem a trabalhar de uma forma... Muitas empresas vão fechar, o desemprego vai ser maior, né? Porque o mal já, digamos assim, já está sendo feito, né? Já tem muita empresa que já não sobreviveu, porque essas empresas assim já estavam vindo mais não tão fortes, mais fracas do que as empresas grandes, né? Porque já elas estavam lutando para sobreviver, então muitas vão ficar no caminho. Mas acho que, na medida do Banco Central que tem, eu acho que talvez até aprofundar, né, ou fazer o que você falou, que as medidas que já foram feitas cheguem na ponta. Eu acho que esse que acaba sendo o que o Banco Central pode fazer. Medida nova, de certa forma, eu não sei se tem mais alguma coisa, botar mais dinheiro e tudo, mas eu acho que as medidas foram agora elas precisam ser implementadas, né? Eu acho que esse que acaba sendo o maior. E aí a gente vai saber se foi suficiente ou não foi, né? Sim, fazer alguma coisa agora que ainda tem uma névoa, né, no futuro aí, eles não vai ser uma boa coisa. E tu acha que trocar o crédito, as empresas, tá? Trocando o crédito privado, tal, debêntures ou pela bolsa, tu acha que algumas vão fazer esse movimento de ir para a bolsa em vez de... Então, essa é uma pergunta interessante. Se a gente olhar os mercados, você vai ver o seguinte: o mercado de juros já praticamente voltou aos níveis que estava antes. Deu a subida lá na sexta, ontem foi um dia de ajuste, hoje caiu bem de novo, né? Então, assim, boa parte já voltou. Não sei exatamente, eu não acompanhei hoje como é que ficou, mas assim, o mercado já voltou boa parte. Quando você olha a bolsa chegou a bater 62 mil pontos, agora já está em 81. Não sei como é que fechou exatamente hoje, mas alguma coisa na ordem de 81. O crédito foi um mercado que não fechou, não voltou ainda. Então, que essa é uma coisa que é gozada. A renda é variável na bolsa, então nada garante para onde vai, né? O que a gente está vendo de bolsa, assim, cada vez mais a escolha dos papéis vai fazer a diferença mais até do que o índice, né? Então, você tem algumas empresas, como, por exemplo, empresas ligadas ao comércio eletrônico, o fato da gente ter ficado em casa e tudo, a gente está vendo que o negócio funciona, né? E, então, vai ser mais rápido até do que a gente estava pensando antes da crise. Mas, assim, eu acho que o crédito hoje ele está bem atrativo. Então, a resposta aí um pouco é a questão até do perfil do cliente, né? Porque o que a gente viu também, assim, muita gente às vezes entrou ano passado, né? Eu gosto sempre de falar isso, assim, 2017 a gente teve Joesley, 18 teve caminhoneiro, ano passado não teve nada e foi muito fácil ganhar dinheiro, né? Ano passado qualquer coisa, qualquer ativo que você comprou ganhou mais do que o CDI, né? Deu tudo certo e ganhou muito mais. Às vezes tem fundo que deu mais de 100%. Eu acho que o perfil é muito importante e, assim, hoje os fundos de crédito privado, foi basicamente o que eu falei, você tem fundos ali rendendo CDI mais 2%, né? No caso do Vinci e do Everest 2,2%, 2,3%. Você tem o fundo de debênture incentivada, que hoje ele rende, o carrego do fundo também é IPCA mais 4,10%, né? IPCA mais 4,08% totalmente isento, né, que você até mencionou, de debênture incentivada, é uma oportunidade ótima. E, então, de novo, tem que ver qual é o perfil do cliente, né? Porque a questão da bolsa é uma questão de perfil, né? E aí até saber o seguinte: o cliente é bastante conservador, põe dinheiro em CDI. O cliente aceita um pouco mais de risco, então
ele já consegue aplicar no debênture incentivada. Debênture incentivada já também tem outra coisa, assim, você tem que olhar o horizonte de investimento, que a Bolsa também precisa, né? E a Bolsa tem um horizonte de investimento maior até do que o próprio fundo de debênture incentivado. Eu acho que você tem que juntar um pouco de tudo, né, e saber, e aí se dosar também o tamanho do investimento em cada uma das coisas em função do momento de vida do cliente, da capacidade de poupar, do risco, né, que o cliente consegue tomar, essas coisas todas. Perfeito. Luiz, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro, vai lá. Paulo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, cara? Tranquilo, vou te fazer uma pergunta, eu acho que é bem difícil de responder, né? Não é um cenário que a gente espera que aconteça, né? Mas eu acho que hoje tu deve ter lido, né, a declaração do Trump aqui em relação ao Brasil e a possível, né, restrição de voos, né? Saiu em diversas mídias aqui para o Brasil, porque ele disse que o Brasil tem ido num caminho contrário, né? Acho que, de certa forma, imagino que tenha sido isso, criticando talvez essa flexibilização nesse momento, né? E talvez imaginando que a gente tem uma piora no cenário, né? Considerando que a gente deve ter o quê? Eu acho que 10% das mortes do que os Estados Unidos teve, né? Mais ou menos agora, nesse momento. Então, na verdade, o nosso cenário hoje ele é muito melhor que o cenário norte-americano, mas talvez ele tenha essa expectativa de que venha a piorar. Tá? E daí te pergunto se acontecer de a gente voltar às atividades agora, como está acontecendo em vários estados, e eventualmente, em algum momento, a coisa piore e a gente tem que fazer um novo lockdown, todo mundo ficar em casa, fechar as empresas novamente. Se isso pode acontecer, se vocês eventualmente trabalham com esse cenário também, e se acontecer esse cenário, se vocês imaginam de fazer alguma forma para proteger, se é possível, né? Eventualmente o fundo, mais ou menos nesse, digamos, um cenário pessimista, caso aconteça, se existe como se preparar para isso, né? E se vocês traçaram esse cenário. A gente sempre tem que olhar o cenário de uma forma ampla, né? Você pode ter esses riscos. Então, assim, uma das coisas que a gente fez, assim, a gente não está fazendo de peito aberto aumentar o duration da carteira. A gente está aumentando um pouco e até tentando, comprando papel, seja na parte média da curva, na parte longa, para justamente não fazer um duration aumentar muito. Que é a forma que a gente tem para proteger o fundo também, né? Porque no final do dia a gente não quer ser o melhor, a gente quer ser o mais consistente. Então, não necessariamente, porque você pode ser o melhor no momento e o pior no outro. O que a gente quer ser, a gente quer ter a gente é uma casa muito preocupada com preservação de capital. Então, o que a gente está fazendo é isso, não estamos indo de peito aberto, estamos indo devagar, né? E talvez a gente não entre no melhor ponto, ou a gente perca alguma coisa, mas a gente quer preservar o dinheiro do cliente. E foi basicamente o que a gente sempre fez, né? E tanto que assim, a gente acabou performando sendo um dos fundos que performaram melhor, ou menos pior, aí, porque os fundos foram negativos. Do ponto de vista assim, que a gente vê do corona, assim, o Brasil é um país muito complicado no sentido de a gente chegar e afirmar qualquer coisa, porque a gente não tem dado. Então, você pega... E os hospitais públicos brasileiros são muito ruins. Então, a gente tem muito hospital, mas com a qualidade baixa. Então, você pega SUS, hospital privado. Não é à toa que o Rio está aumentando, porque os hospitais do Rio não são os hospitais melhores. Então, você vê, o Rio, o estado está ruim, não tem tanta... Eu fui diretor financeiro de uma empresa de medicina diagnóstica durante 5 anos, eu convivi no Rio de Janeiro com os laboratórios, com os hospitais e tudo. Então, não é o estado da arte, longe disso. Então, isso também ajuda dentro do processo. Mas o grande problema, assim, a gente está testando pouco, né? Então, assim, hoje eu estava lendo uma matéria aqui, e aí estava falando Niterói, né? Foi feita uma pesquisa na Fiocruz, e eles descobriram que você tem, por exemplo, tirou do esgoto e você tem coronavírus no esgoto. O que isso diz? Não é que vai passar para terceiros, mas você que está basicamente já está disseminado nessa população inteira. Então, a gente não sabe nem se a gente tem 10%, 20%, 100% da população que já foi contaminada ou não. Então, essa é a grande questão, se vai ter a segunda onda ou a terceira onda. A gente não sabe, né? Então, o fato de você não ter dado...
E aí você também tem os dados da forma como é que é coletado os dados, né? Você tem, muitas vezes, você não sabe nem se o cara morreu de Covid ou não morreu. Então, nem o morto você sabe se está certo, né? Então, e aí você começa a cruzar alguns dados e aí você começa a ver assim que a gente também quer o que você está falando, a gente tentar entender o que está passando. Você cruza o dado de mortes do ano passado para cá. Você tem estados, Rio e São Paulo, são maiores do que no passado, mas tem outros que, sim, você pega o sul do Brasil, você tem muito menos morte esse ano do que tinha ano passado. Então, porque no final do dia a gente está tentando entender mais ou menos se o comportamento das mortes que estão tendo são comportamentos, digamos, vindo do Covid ou não vindo. E outra coisa, né, que a gente não sabe, o Brasil voltou a ter, esqueci a doença lá, que é altamente contagiosa, sarampo. A gente tem dengue, o que é de fato Covid ou o que não é. Então, assim, a gente tenta montar um cenário, né, no final do dia, mas assim, a falta de informação para você tomar uma decisão, pelo menos saber que vai ter ou não vai ter, é grande. Aí por isso que eu falo da questão da incerteza na hora do crescimento, porque a gente vai sair da quarentena com medo, o que de certa forma é bom. Medo não é ruim, né? E o medo vai fazer com que a gente tenha cuidado, andar de máscara, lavar a mão, não nos colocar em risco, que é não colocar em lugares que estão cheios, estão lotados. Isso também vai ajudar na questão se você vai ter uma segunda onda ou não vai ter. Então, as pessoas também precisam, cada um de nós vai precisar fazer um pouco a sua parte, né? Então, eu acho que isso também ajuda dentro do todo, no sentido de como é que vai ter a segunda onda, né? O mundo inteiro a gente está vendo, assim, tem estudos que já está vendo que a gente está na parte, chegando no pico e voltando, né? Mas todos são estudos e ninguém sabe também, se olhar tudo que aconteceu, aonde mais ou menos o Brasil está, os outros países, em termos de posição no Equador, os locais sofreram menos do que os próprios Estados Unidos e Espanha e Itália, que são os piores hoje no mundo, né? Você tem a questão do frio, você tem uma série de coisas, né, que você vai ver no final do dia e você tenta entender, né? E a gente tem feito, a Melon está presente em não sei quantos países, né? Então a gente tem até, né, procurado ver o que está acontecendo no mundo, pegar a informação o máximo para entender, mas a gente acaba trabalhando tendo esse cenário porque não dá para não ter. Então, a gente acha esse cenário pouco provável, tá, de acontecer. Mas também depende, inclusive, da forma que seja feito a saída, né? Então, assim, a questão do... Hoje, o que a gente está prestando atenção é como o negócio vai ser feito. A gente está vendo hoje em São Paulo os hospitais privados cancelarem os leitos de Covid e a gente está vendo hoje os hospitais públicos ficarem mais cheios. Então, esse é o movimento aqui, pelo menos de São Paulo, que está acontecendo. Então, agora, a gente está de olho e procurando acompanhar, cara. Todo dia a gente... Essa é uma parte do dia que a gente faz para entender os números do que está acontecendo ou do que pode acontecer. E aí a gente vê que não dá para descartar que não vai acontecer. Já passa de 1 hora, mais ou menos, agora, Paulo. Eu vou te fazer uma última pergunta agora. Eu acho que não sei se vai ser a mais difícil, mas quanto a título de renda fixa, tá? Nesse momento, o que tu prefere? Um pós-fixado com uma porcentagem do CDI, um CDI mais ou inflação mais? Qual tu acha que para o futuro vai ser uma... O primeiro ponto é a questão do tempo, né? Mas assim, hoje, se você olhar dos fundos que a gente tem, o que parece estar mais atrativo é a debênture incentivada. No final do dia, você está comprando um duration ali de mais ou menos praticamente 3 anos, né? Então, hoje, esse fundo rende
IPCA mais 4,10 que eu falei. Se a gente colocar uma inflação de 2 aí para facilitar a conta, 6% isento, né? Se eu pegar, por exemplo, aí eu estou fazendo só conta de dinheiro, né? Se eu pegar os fundos de o Vinson, por exemplo, e o Everest, vão dar 5 muito, quase 6, mas eu pago IR também, né? Então, na realidade, você tem essa questão hoje do fundo de debênture incentivada, tem uma grande vantagem dele ser isento de imposto de renda. Então, ele ajuda. Então, a gente gosta muito. E aí, assim, fundo que está no Brasil protegido de inflação, a gente acha que é bom você estar. No curto prazo, a inflação ela é provavelmente bastante deflacionária. Para os anos a vir, a gente não tem tanta certeza do que vai acontecer. Mas a gente acha que a inflação até sobe um pouco, a gente vai ter inflação em níveis baixos. Então, no final do dia, a gente entende que a inflação, se funciona, você tem um papel em NTNB, né, com inflação, acaba sendo um seguro. Então, é importante você também ter na carteira. E aí, junto aquilo tudo que eu falei do teu perfil de investimento, para saber qual o tamanho da posição. Uma coisa que é importante nessas perguntas todas, que é aquela história a diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose, né? Então, montar o tamanho da posição certo acaba sendo bom, né? E não tomar risco exagerado. Aquela história de diversificar é bom, né? Eu não vou botar todo o meu dinheiro numa coisa só. Então, depende também um pouco do perfil. Mas os dois, hoje, assim, o crédito ele está com um spread de crédito, né? Uma remuneração pelo crédito, por esse risco adicional que você está correndo, em níveis bastante atrativos, né? Eu não gosto particularmente de um pré-fixado no Brasil. E eu não, cada vez, quanto maior é o prazo, menos eu gosto também. Mas aí depende muito. Tem gente que eu quero ter... Tem motivos e motivos, né? Mas a visão que a gente tem hoje, assim, que o fundo mais atrativo que a gente tem, até por causa disso, é do debênture incentivado, tá? Por ser isento e protegido de inflação e ser curto, né? Também não é uma coisa muito longa. Então, nesse caso, até a crise pode ter vindo por uma boa causa, que é lançarem mais debêntures incentivadas, como a gente falou. Sim, sim. Não, e agora, assim, se a gente olhar, tem que olhar sempre o copo meio vazio e meio cheio, né? Sexta-feira, quem está entrando agora está pegando pós-Moro, né? Que essa taxa tá maior do que estava antes, né? Então, acaba virando uma oportunidade também, né? Sim. Só para fechar, Luiz, desculpa. O cliente só um termo conceitual, assim, para ficar absolutamente claro, o cliente que carregar o fundo pelo duration, tá? Pelo prazo de duration médio, ele, entre aspas, tá? Entre duas aspas, vamos colocar assim para cada lado, ele garante essa taxa de carrego hoje, que está ao redor ali, no que você falou no Denali, de CDI mais 1,7, Vinson CDI mais 2 e pouco. Posso falar dessa forma ou estou falando errado? Pode. Porque o cliente que carregar isso aí 2 anos, 3 anos, esse prazo de duration, ele vai ter isso aí. Vai, porque o que acontece é o seguinte, se você... A pessoa, vai ter gente entrando no fundo todo dia e gente saindo. Isso acaba não afetando, porque como ele está marcado todo dia, você vai apropriando os retornos todo dia, né? De uma forma... Então, se você ficar esse período, você consegue recuperar, digamos assim, no máximo esse período, né? Porque o que a gente vê e que a gente provavelmente vai acontecer... O movimento que a gente vê, que a gente acha que vai acontecer, eu tive um movimento que saí de 1 e fui para 4, né? 4, 5, até mais em determinados títulos. O que a gente vê esse movimento, ele deve sair de 4, vir para um 3. A gente não acha que é sair do 4 para 1, mas a gente acha que vai para 3. E o 3 já te dá um ganho, se você for ver, esse 1% no final do dia é 1/3 da perda que teve o fundo. Então, provavelmente, você vai ter 1/3 do ganho, você vai ganhar 1/3 da perda que você... Vai recuperar 1/3 da perda que você teve num período rápido. E aí, os 2/3 que faltam, então 2, né, até chegar no 1, se é que vai chegar no 1, enfim, ele vai acontecer ao longo do tempo. E é exatamente isso, sim. E aí o que você vai ver eu posso falar pelos fundos nossos da Arx.
tem outras casas que você tem que entender com o gestor para saber quanto o cara perdeu ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um fundo que perdeu 7,5% só para facilitar e o carrego é 1,5%, esse cara vai demorar 5 anos para recuperar. Tá? Então, provavelmente... E não tem fundo com duration de 5 anos. Né? Quando a gente fala duration da carteira, é a duration dos títulos de crédito e o duration do dinheiro, né? Que tem duration 0, né? Que está no caixa. Tem 1 dia. Então, eu acho que esse aqui acaba sendo o que é importante também saber. No nosso caso, a gente estava bem posicionado e acabou não tendo essa perda, né? Que foi eu ter que vender a qualquer preço os ativos, né? Para gerar o caixa para pagar o resgate no dia seguinte. Porque isso é uma coisa que até... Assim, como é que a gente olha também muito? A gente gosta de olhar o passivo, que o passivo está muito concentrado. Normalmente a gente tem mais caixa, menos concentrado. A gente pode ser um pouco menos caixa. Isso é outra coisa, além da questão se o fundo está captando ou não está captando. Tem que saber também a dinâmica para você poder montar tudo, né, e ter uma estratégia de caixa condizente. Né? Não dá para contar que você vai... Se o cara pedir resgate, você vai conseguir liquidez, conseguir vender. Porque no final do dia, até para dar pessoal uma dinâmica do que funciona, a gente acaba sabendo a ordem 3 horas da tarde, no dia seguinte tem que pagar. E 4 horas já acabou a liquidez. Então, você não tem muito tempo para fazer a liquidez. Né? Então, você tem que, às vezes, fazer a liquidez rápido, né, também, que é outra coisa que atrapalha. Perfeito. Perfeito, Paulo. Está no mudo, Luiz. Perfeito, Paulo. Quero te agradecer pela participação conosco aqui hoje. Já quase 8h30 da noite. Tens alguma, para finalizar, alguma palavras que tu quer dizer? Queria agradecer a vocês aí da Ativo pela oportunidade de estar aqui falando. Assim, a gente gosta muito de participar e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui para o pessoal que assistiu aí vocês tiverem, a gente está à disposição, né, eu, minha equipe, para responder o que for, porque eu acho que é importante também todo mundo entender o que está acontecendo, até para tomar decisões educadas. Né? E hoje a gente vê assim, que em crédito, assim, quem ficou até agora, ou seja, pegou o pior, já passou no pior. O que a gente está vendo já é um movimento de inflexão. Então, quem sair agora vai estar vendendo os papéis nesses níveis altos. Então, se sair porque está com medo, tudo, não, acho que não é necessidade, porque assim, os fundos, a qualidade de crédito da carteira é muito forte, né? E não é um problema de crédito, é um problema de liquidez. E o que a gente está vendo é, graças a Deus, o cenário está um pouco melhor a cada dia, né? Pelo menos a gente está vendo, pelo menos no que tange o que está acontecendo no mundo, a gente consegue ter uma visão melhor do questão do Covid-19, até do cenário, né, embora conturbado, está avançando. Então, acho que tomar decisão educada é sempre melhor do que tomar uma decisão que não seja educada e decisão de cabeça fria. Né? Então, acho que era isso que eu queria dizer. Mais uma vez, obrigado, boa noite para todo mundo e obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Valeu. Valeu. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.